Agora para falar sobre cirurgia bariátrica. Emagrecer a todo custo. Para quem tem obesidade considerada mórbida, a saída é uma cirurgia bariátrica. Mas até que ponto esse tipo de cirurgia tem sido usado para realmente por quem precisa? Pode dar certo, pode não dar, quais são os desafios? Todos esses assuntos a gente vai falar agora com o doutor André Augusto Pinto, que está conosco no Morning Show de hoje. Bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, Nelson. Doutor, para começar, a gente sabe que a gente tem muitas pessoas obesas, os números estão aí para demonstrar que essa é uma realidade dessa nossa geração. Quando há a indicação para uma cirurgia bariátrica? Bom, Nelson, primeiro que a maior pandemia do mundo hoje é a obesidade, né? Existem mais obesos no mundo do que desnutridos. 60% da população brasileira tem algum grau de sobrepeso e 20% já estão obesos. A cirurgia bariátrica está indicada somente naqueles pacientes com obesidade grau 3, que é obesidade mórbida, que o pessoal chamava de obesidade, de obesidade mórbida, que é calculada pelo índice de massa corpórea, que é o peso pelo quadrado da altura. Todos os outros pacientes, a gente tem outras técnicas, começando sempre com dieta, mudança do hábito alimentar, mudança do hábito de vida, algumas medicações e outros procedimentos menos invasivos. A cirurgia bariátrica só está indicada para aqueles pacientes com obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida, e os pacientes com obesidades moderadas, que têm muitas doenças associadas, hipertensão, diabetes, colesterol, triglicérides alto e outras doenças. André, a gente vai abrir para algumas perguntas aqui do nosso sofá, começar hoje pelo Felipe Monteiro. Ô, doutor, é impressionante, né? O pessoal não pode ver um gordo que já começa a fazer piada, agora com a bariátrica, né? Você vê, né, doutor? Eu acho que você tem a melhor pergunta, ô PP, só isso. Tô brincando. Essa é a gordofobia, né, Nelson? A gordofobia é pesada, colando solto aqui, mas sempre rola. Todo dia, assunto de gordo, chocolate, assunto de gordo. Ozempic, é comigo que começa. Eu começo com você. Coincidência, vai lá. Doutor, obrigado aí pelo seu tempo, conversar conosco aí sobre esse assunto de cirurgia bariátrica. Como você bem mesmo disse, não é? A obesidade é um problema, né? Causa muita morte, né? E eu queria saber de você o seguinte, né? Tem muitos casos de pessoas que passaram por cirurgia bariátrica que descontaram no álcool e viraram alcoólatra, né? Tem alguma correlação entre cirurgia bariátrica e o alcoolismo? Pode ter, não só com o alcoolismo. O problema é que, assim, a obesidade pode ser desencadeada por uma compulsão. Essa compulsão alimentar, quando o paciente faz a cirurgia, ele pode mudar ou trocar essa compulsão por outras compulsões. Então, compulsão por álcool, por drogas, por compras, principalmente das mulheres. 70% das pacientes que fazem cirurgia bariátrica são mulheres. Ela já tem essa tendência, pode piorar muito, mas é muito sério isso. Tem muitos graus de depressão e até ontem mesmo eu dei uma entrevista até por trocar a comida por sexo. Também tem casos assim. Então, é grave, uma porcentagem da população que faz cirurgia bariátrica pode ter outras compulsões por drogas, e a principal é o alcoolismo, tanto em mulheres quanto homens, uma tendência um pouquinho maior em homens, e é por isso que você tem que fazer uma boa avaliação pré e pós-operatória com uma equipe multidisciplinar, com acompanhamento psicológico e às vezes até psiquiátrico, tanto no pré-operatório quanto o acompanhamento no pós-operatório, porque é bem difícil. Doutor André, agora a pergunta é do Mano Ferreira. Doutor, muito obrigado por conversar com a gente. E eu queria entrar nesse aspecto do psicológico, né? Ou seja, o quanto é importante que antes da cirurgia haja alguma evolução na relação do paciente com a compulsão alimentar, né? Ou seja, qual o grau de mudança psicológica que é preciso fazer antes da cirurgia para que a cirurgia seja bem sucedida? A cirurgia bariátrica deixa o seu estômago pequeno, mas não mexe no seu cérebro. Então, o que acontece é o seguinte: esses pacientes acham que depois que eles operarem vai ser tudo às mil maravilhas, que eles vão resolver todos os problemas deles. E às vezes isso não acontece. Então, o comer é um hábito, às vezes, que está ligado à sua família, ao seu modo de vida. Então, isso é muito importante, você não pode fazer isso. Doutora, a pergunta agora é da Ana Paula Rocha.
Doutor, essa questão psicológica e de saúde mental realmente é o que mais pega, porque o grande desafio, né, do século XXI é a questão da saúde mental com vários outros problemas. E aí a pessoa passa por uma cirurgia muito invasiva, muda muito seus hábitos alimentares, como o senhor aí já está explicando. E com relação a alguns suplementos que podem contribuir para para a pessoa se sentir melhor, tal, que as pessoas hoje em geral já estão tendo esse cuidado, magnésio, meticobalamina, a vitamina D, porque muitas vezes esse quadro de depressão e de compulsão, às vezes pode também ser falta de alguma coisa nesse sentido fisiológico, ou não? Sim. Basicamente, hoje a gente tem 2 tipos de cirurgia bariátrica. A gente faz a maioria das cirurgias por videolaparoscopia, que então, assim, a cirurgia hoje em dia é uma cirurgia bem mais segura. E você pode deixar só o seu estômago pequeno, que é uma cirurgia que é mais feita hoje, que não é tão desabsortiva, ou você pode fazer o bypass gástrico, que é aquela cirurgia que você deixa o estômago pequeno e faz um desvio no intestino. Esse desvio no intestino faz com que você tenha baixa absorção de vários elementos: ferro, vitamina B12, vitamina B6, vitamina B2, vitamina A, vitamina E, vitamina K. E esses pacientes têm que fazer um controle pós-operatório, principalmente nos primeiros 5 anos, muito importantes, porque esses pacientes vão comer pouco. E se eles comerem pouco e errado, essa suplementação dessas vitaminas tem que ser cada vez maior. Nada substitui a comida. Então, são exames periódicos que a gente faz e a gente precisa sim repor todas essas vitaminas, todos esses oligoelementos que estão baixos. Caso isso não ocorra, você pode desenvolver várias outras doenças em decorrência da perda de peso com a cirurgia bariátrica. Doutora, a pergunta agora é do Capitão Telhada. Bom dia, doutor. Capitão Telhada, deputado estadual aqui. O senhor começou a fala dizendo que hoje a pandemia, né, a condição da obesidade seria uma nova pandemia. Quando falamos em política pública hoje, questão de saúde em São Paulo e no Brasil, existe uma abordagem para a população em geral sobre a obesidade, e hoje existe esse oferecimento do serviço da cirurgia bariátrica para quem cumpre os requisitos e já encara essa dificuldade na vida? Bom, vamos começar pelo final, Coronel Telhada. A cirurgia bariátrica pelo SUS, ela é feita em alguns centros terceirizados. São Paulo é o estado que mais faz cirurgia bariátrica no Brasil pelo SUS, mas essas filas são muito, muito grandes. Os pacientes estão demorando de 5 a 10 anos para fazer a cirurgia bariátrica e muitos deles não conseguem e tem outros problemas, eles acabam até saindo da fila. Então, assim, é muito precário ainda a assistência à cirurgia bariátrica dado pelo governo federal e também pelos governos estaduais e municipais. Então, isso é um problema de saúde pública, porque a obesidade é uma doença e é um problema de saúde pública. Então, acho que os governos deveriam se debruçar mais sobre isso. Em relação à prevenção da obesidade, é o que a gente fala. Hoje, acho que o mais importante, e está começando a se fazer, é muito embrionário, é o trabalho de orientação, de educação para as crianças. Hoje, a incidência de obesidade infantil é muito alta. Então, a criança obesa vai ser o adolescente e o adulto obeso. A criança que tem um pai obeso tem 10% de chance de ser obesa. A criança que tem 2 pais obesos, ela tem 50% de chance de ser obesa também. Então, se a gente mudar os hábitos alimentares e as orientações na escola, para as famílias, para que essa criança não venha a ser um obeso, eu acho que isso é o mais importante, porque é a prevenção através da educação e da orientação alimentar que é fundamental. Isso algumas escolas estão fazendo, se tentou há uns anos atrás, não se conseguiu, está se tentando de novo, mas ainda está muito difícil. Tá aí, a gente quer agradecer demais o doutor André Augusto Pinto, que é médico e cirurgião, e falou com a gente sobre cirurgia bariátrica, tirou várias dúvidas aqui. Muito obrigado, doutor, é sempre um prazer te receber aqui no Morning Show. Obrigado pelo convite, sempre à disposição. Obrigado a todos. Um abraço, um bom dia para vocês. São 11h33.